Bem, minha gente, nós vamos falar aqui sobre a vocação do profeta Jeremias. E aí, como indica o livro, no capítulo 1, versículo 2 em diante, capítulo 3, versículo 6, capítulo 25, versículo 3 e capítulo 36, versículo 2, Jeremias foi vocacionado no 13º ano do governo do rei Josias, isto é, no ano 627 a 626, significando que provavelmente nasceu por volta de 650, conferir capítulo 1, versículo 6, deve ter atuado aproximadamente até 585 a.C. Dificilmente Jeremias seria sumo sacerdote, como Ezequiel, que a gente vê no capítulo 1, versículo 3. Vinha, porém, de uma família sacerdotal. Seu pai chamava-se Ilquias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias era natural de Anatote. Conferir primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 26. Não muito longe, a nordeste, perto de Jerusalém, de modo que, diferentemente de Isaías, não era oriundo da capital, mas do interior, como por exemplo o profeta Amós e Miqueias. A procedência de Jeremias explica seu posicionamento crítico em relação à capital e ao templo. Capítulo 5, versículo 1, capítulo 7 e capítulo 26. Talvez não seja mero acaso que a tradição de Davi e de Sião ocupe um papel secundário, ou até nem estejam presentes na expectativa de salvação de Jeremias, capítulo 23, versículo 5 em diante. E salvação, ou seja, Shalom, existe para os exilados também fora de Jerusalém, capítulo 29, versículo 7. Ou seja, como ele não era aquele cara do centro político, como ele era aquela pessoa assim, mais de interior, então ele não tinha aquele mesmo apego, né, que outros tinham, né? Jerusalém, Sião, aquela coisa todinha. Enquanto que Oséias recebeu a ordem divina de casar e seus filhos se tornaram testemunhas de sua mensagem de juízo, Jeremias teve de manter-se celibatário e sem filhos, em sinal da desgraça iminente. Capítulo 16, versículo 1. Zoou o cara de profeta chorão, tá? A pregação determinava a sua vida. Capítulo 15, versículo 17. Capítulo 20, versículo 10. Deixa eu ver aqui. Por causa dela, Jeremias sofreu atentados da parte de sua família, capítulo 11, versículo 8, lembra disso quando chamar ele de profeta chorão, tá? E aí foi perseguido, maltratado, preso e deportado para o Egito. Todavia encontrou em Baruque um ajudante, amigo e companheiro de sofrimento, capítulo 32, capítulo 36, capítulo 43 e capítulo 45. É aquele negócio, né? O diabo levanta os seus, mas Deus também levanta os dele, né? Graças a Deus, ainda bem. E aí nisso vamos seguir aqui. Nas 4 décadas de sua atuação, meu Deus, 40 anos de ministério, 40 anos sem ser ouvido, 40 anos ridicularizado. Desculpa o desabafo aqui, mas poxa, pensa nisso na hora que chamar o cara de chorão. Porque o que ele fala, muita gente fala, muita gente chama ele de profeta chorão mesmo. Mas assim, o fardo do cara era bravo, gente. E aí nisso, 4 décadas de atuação, aproximadamente entre 625 e 585, Jeremias presenciou acontecimentos tão incisivos como a centralização do culto por parte de Josias, o declínio da potência assíria, a ascensão da potência babilônica, a tentativa dos egípcios de barrar este processo, a primeira conquista de Jerusalém e a sua destruição definitiva em 587 a.C. No conturbado princípio da época exílica, Jeremias foi deportado para o Egito, onde desapareceu sem deixar vestígio. Continuando, em razão dos acontecimentos principais, podemos distinguir, como no caso de Isaías, 3 ou 4 fases na atuação de Jeremias. A primeira fase compreende a pregação durante o reinado de Josias e vai da vocação de Jeremias até a reforma de Josias, ou seja, aproximadamente
de 626 a 622. A mensagem deste período está contida a grosso modo nos capítulos 1 a 6 e finaliza com uma conclusão desoladora, versículo 27 do capítulo 6. Os abusos no âmbito do culto que são combatidos no capítulo 2, ao que parece, são eliminados pela reforma de Josias. A seguir, Jeremias silencia de forma semelhante a Isaías por mais de uma década. Depois da reforma, Jeremias não vê mais motivos para atuar em público como profeta, ou ele se recolhe aguardando ou até rejeitando o desenrolar dos acontecimentos. Por causa desta problemática, alguns situaram a vocação de Jeremias em contradição com os dados apontados pelo próprio livro, apenas depois da morte de Josias. Embora mantenha boas relações com os adeptos da reforma, comparar capítulo 26, versículo 24 com 36, 10 e 36, versículo 10 com o segundo livro dos reis, capítulo 22, versículo 12, o próprio Jeremias em parte alguma se manifesta expressamente a respeito dela. O rei Josias é elogiado não por causa da reforma, mas por causa de seu engajamento em prol de justiça social, capítulo 22, versículo 15 em diante. Será que a palavra crítica sobre a lei de Javé, capítulo 8, versículo 8 em diante, inclui o Deuteronômio ou sua utilização? Conferir capítulo 10 e deixa eu ver, capítulo 10, exatamente. Como Isaías pronunciou no princípio de sua atividade ameaças contra o reino do norte, também Jeremias se dirige no início, na época em que a política expansionista de Josias se estende ao norte, aos habitantes do antigo reino do norte, que fora destruído um século antes, e lhes promete conversão ou retorno e reconstrução, capítulo 3, versículo 12, capítulo 31, versículo 2. Na sua pregação de salvação dirigida ao reino do norte, bem como na sua crítica ao culto, Jeremias poderia estar influenciado na primeira fase por Oséias. Então a gente viu a primeira fase da atuação de Jeremias no período de Josias. Agora vamos para a segunda fase de Jeremias, que é no período do rei Jeoaquim, ou seja, até a primeira conquista de Jerusalém, de aproximadamente 608 a 597 a.C. Ocorre uma grande parte dos acontecimentos relatados no capítulo 7, no capítulo 7 até 20, no capítulo 26 e no capítulo 35. Depois do interregno de apenas 3 meses de Jeoacá e Salum, Jeremias capítulo 22, versículo 10 em diante, e segundo livro dos reis, capítulo 23, versículo 31 e em diante, Jeremias toma a palavra tão logo Jeoaquim assume o trono, proferindo o discurso contra o templo, em que o profeta parece se opor ao impacto da reforma de Josias sobre a autoconfiança dos Jerosolimitas. Também, em outras circunstâncias, teve de se confrontar com os sacerdotes, capítulo 20, capítulo 36, versículo 5, conferir já com capítulo 6, versículo 13 e capítulo 8, versículo 8, como o próprio rei Jeoaquim, capítulo 22, versículo 1 em diante, também. A opinião deste Jeoaquim sobre o profeta transparece na sua reação à leitura do rolo, capítulo 36, no ano de 604 a.C. O tempo do reinado do sucessor de Joaquim, também chamado Jeconias, capítulo 22, versículo 24 em diante, de novo é breve, e sua sorte infeliz, capítulo 2, segundo livro dos reis, capítulo 24, versículo 8 em diante. Então a gente observa aqui a segunda fase. A primeira foi do rei Josias, a segunda foi de Jeoaquim e a terceira o reinado de Zedequias, entre a primeira e a segunda conquista de Jerusalém, por volta de 597 a 587 a.C. Situa-se nos capítulos 21 a 24, 27 a 29, capítulo 32, capítulo 34 e capítulos 37 a 39. Neste seu terceiro período de atuação,
Jeremias vive um momento de dura confrontação com os falsos profetas. Jeremias, capítulo 27 a 29, deixa eu ver aqui, ele vive um momento de dura confrontação com os falsos profetas e de crescente perseguição, que culmina na sua prisão. Vamos lembrar disso, tá? Quando a gente falar que ele é profeta chorando. E aí nisso, 37 a 39. Contudo, o seu relacionamento com o rei se torna mais amistoso. Zedequias se dispõe a ouvir o conselho de Jeremias, de submeter-se aos babilônios, mas não o consegue. Capítulo 21, capítulo 27 e capítulo 37. E aí temos a última e breve época da queda de Jerusalém até a permanência forçada do profeta no Egito, depois de 587 a.C. Se distingue aqui de outras fases da atuação de Jeremias, capítulo 40 a 44, somente pela situação completamente alterada em que ocorre, o que não transparece, contudo, no teor de sua pregação. Quando, contrariando o seu conselho, o povo foge para o Egito, após o assassinato do governador Gedalias, Jeremias é obrigado a declarar-lhe que mesmo na terra do Nilo não estão a salvo de Nabucodonosor, capítulo 43, versículo 8 em diante, e precisa insistir novamente nos seus protestos contra a idolatria de Israel, capítulo 44. Então, nós observamos aqui, em relação a essa questão, da vocação do profeta, em que ele passa por várias fases. Lembra daquilo que nós falamos sobre transformação pessoal? Olha quantos governantes, quantos tipos de profetas aos quais ele se opõe. Olha as transformações da sociedade, a cultura, as leis, o tipo de governo que a região passa a enfrentar. Então essas coisas podem também influenciar o que? A cosmovisão do próprio profeta. Por exemplo, até hoje a gente ainda tem aquela mentalidade de estocar as coisas. Por quê? Principalmente nós aqui, porque nós conhecemos a época de que o feijão era de um preço de manhã, era outro preço de noite, de tarde, a maquininha de remarcar preço, aquela pistolinha, trec. Então o que acontece? Era muito comum que na maioria das casas houvesse a despensa com 5, 10, 15 quilos de arroz. A maioria das pessoas tinha uma geladeira e tinha um freezer para estocar a carne, o frango e o peixe. Então era um tipo de situação que hoje a nova geração não tem essa preocupação, mas os mais velhos às vezes vão estragar mantimento por causa disso, Então é aquele caso assim: eu vou ali, eu compro um saco com 5 tomates, acabou o tomate, eu vou lá e compro mais. Eu não preciso trazer aquela bolsa cheia de tomate, porque é uma outra realidade. Só que tem um negócio aqui, está inculcado na cabeça, entendeu? Aí eu fico assim, aí eu vou e trago 3 molhos de agrião, quando eu poderia trazer um de agrião, um de couve, um de alface. Perde 2 ainda. Entende? Entende? Então assim, por quê? Por causa da mente. Então a mentalidade vai mudando de acordo com sérias mudanças. A gente vê até a própria igreja, Então a gente vê que assim, existiam coisas que eram inegociáveis e hoje são super negociáveis. Há um tempo atrás, se uma menina estivesse mantendo relações sexuais com o seu namorado, o pai levava o nome dela para exclusão. Hoje, por exemplo, está arriscado a mãe levar ao ginecologista, ensinar os paranauê, o pai fingir que não está vendo nada para continuar mantendo a fama de mal, aquele negócio todinho. Aí às vezes a menina está dormindo na casa do namorado, a mãe do namorado também é crente, mas está todo mundo ali tranquilo, o pastor suspeitando, mas se ele se meter, fica todo mundo contra ele. Aí o pessoal começa a deixar de frequentar o culto, aí a igreja esvazia por causa do pastor, porque o pessoal quer ficar no erro. Então, observa bem, enquanto há um tempo atrás
A minha geração não podia movimentar os pés na hora do louvor. Bater palma era um tabu na maioria das nossas igrejas, né? A minha esposa, se estivesse com uma calça comprida como a da Rita, tinha que ficar do lado de fora, assistindo o culto lá de fora. E o diácono ainda era legal, pegava uma cadeira e botava para ela sentar lá fora e assistir. Então, observa bem, né? Olha quanta coisa mudou em tão pouco tempo. Eu, da minha Unijovem para cá, são 25 anos. Olha quanta coisa mudou em 25 anos. Então, imagina 40 anos de ministério. Quanta transformação Jeremias não enfrentou. A geração que vinha crescendo. Está dando para entender? 15 para 20 anos. Ele pegou quantos períodos? Acho que 4 reis, né? Isso, 4 reis e o governo babilônico. No total, sim. De certa forma, sim. Entendeu? 1908, entre 85 e 90, a terceira igreja era uma delas que, para descer palmas, era convidada a se retirar. Entendeu? Bateu o comentário, pegando, fazer qualquer barulho, não parava, olhava para o vamos fazer assim, ó. Lá bate palma. E o que acontece? Por exemplo, a gente pode ficar chocado hoje, mas as pessoas naquela época não chegavam a ficar chocadas, porque de certa forma a maioria da igreja concordava com o pastor, e se alguém fosse bater de frente ia ser sufocado. Se o pastor fizer isso hoje, o cara, além de levantar, o parente dele que é membro da igreja vai levantar, e está arriscado, por exemplo, a vida do pastor virar um inferno naquela semana. Mas é uma situação bem difícil. Porque hoje a mentalidade é diferente. Por exemplo, minha esposa não saiu da igreja porque ficava do lado de fora. Hoje, possivelmente, uma pessoa deixaria até de ser membro da igreja. Até crente. Está dando para entender? Então, olha como é que a mentalidade, ela afeta muito. Então, eu não estou aqui, não sei se dá para vocês entenderem, eu não estou defendendo o que é certo ou o que é errado. Eu só estou dizendo que assim, as transformações, elas afetam inclusive o próprio pregador. Elas afetam o seu jeito de lidar com a comunidade. É aquele caso, por exemplo, há um tempo atrás, o pastor ia na linha dura, no traumático. Hoje o pastor vai no jiu-jitsu, vai no... Opa, vamos trocar uma ideia. Ele vai, aquele negócio todinho. Não que ele não vá ser firme, mas se ele for aquele cavalão de antigamente, vai dar ruim. Por quê? Porque a mentalidade mudou. Não vou muito longe. Se você, só de você pregar, porque Deus já fala que você está incitando ódio. Agora até você pregar gritado, que ninguém nunca esquenta a cabeça com isso, né? A gente vivia passando na praça e vendo o pregador fazendo isso. E detalhe, e o povo na rua passava e nem esquentava, nem parecia que o cara estava gritando. Ninguém nunca deu muita confiança. Entende? Hoje não. Hoje, se você passar e tiver um pregador no calçadão gritando, todo mundo já olha. Parece que tem um extraterrestre aqui. Olha como é que a mentalidade muda. Deu para entender? Ele estava levando a palavra, daqui a pouco ele cabia assim na mão e fez isso, ó. Então o geral parou, cara. Por que ele parou? Não entendeu. Ele não sei o que, Jesus Cristo, o pessoal fala isso. É mais ou menos assim. Então eu falei, o pessoal parou. Entendeu? Porque ele chamou a atenção. Porque ele estava parado, ninguém olhava, ele, vocês vão me olhar não, né? Calma aí. Fez somente o gesto e se abaixou. Na década de 80, na década de 90, as igrejas batistas, as igrejas Assembleia de Deus, quando tinha vigília, era todo mundo no joelho orando. O pastor com o microfone, o pessoal começava a orar lá no multidão, passava de um irmão para o outro, vinha orando. Aí não terminava aqui na frente, parava, intervalo, daqui a pouco voltava, reiniciava no meio, vigília. Era assim, hoje você vai na igreja. Até porque o nome era vigília de oração, né? Então, vamos continuar aqui. E aí nisso, minha gente, em relação à questão das fases do ministério, a gente já pegou. E embora o relato da vocação integrado na composição geral de Jeremias seja formulado na primeira pessoa, foi pelo menos retrabalhado redacionalmente, caso não tenha sido criado por inteiro posteriormente. Se o Cláudio Francisco lê isso aqui, ele fica injuriado. E vamos lá. Pois de que outra maneira se explicaria que a estrutura com a objeção?
não passo de uma criança, corresponde inteiramente ao assim chamado formulário de vocação. E lembra a lei acerca dos profetas? Jeremias já é conhecido antes de seu nascimento e chamado para ser profeta às nações. Porém, quando ele mesmo fala, parece que, assim como Amós e Isaías, não se chama a si mesmo de profeta, reservando esse título antes aos seus opositores. Capítulo 23, versículo 9. Também a missão referente aos outros povos e a tarefa de demolir e edificar, termos que circunscreve a pregação global de Jeremias como mensagem de desgraça e salvação, se inserem antes da sua atuação posterior, já que no início de certo somente atuou em Judá, Jerusalém, proferindo lamentações, acusações e palavras de ameaça. Assim, o capítulo 1 já delineia antecipadamente o que Jeremias tem que ameaçar, prometer e suportar, como oferece resistência e lhe é conferida firmeza. Enquanto a primeira visão abarca de novo toda a pregação com a promessa de Deus, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, capítulo 1, versículo 11 em diante. A segunda, do panelão fervendo, contém o anúncio da desgraça reservada ao reino do sul. Do norte, derramar-se-á desgraça sobre todos os habitantes da terra. No mais tardar, aí se manifesta o autêntico Jeremias. Esta visão lembra Amós capítulo 8, versículo 1, na sua estrutura, radicalidade e generalidade, e introduz um tema que Jeremias desenvolve progressivamente. A desgraça vinda do norte acontece no campo militar, capítulo 1, versículo 15, é personificada no inimigo do norte, que inicialmente nem é identificado pelo seu nome. Jeremias capítulo 4, versículo 6, sobretudo capítulo 6, versículo 22, mas que mais tarde é identificado com os babilônios, capítulo 20, versículo 4, até que por fim Nabucodonosor é mencionado pessoalmente. Como nos profetas mais antigos, a potência estrangeira figura no papel de ajudante de Javé no juízo. E mais, Nabucodonosor é considerado servo de Javé, representando o seu senhorio no mundo. Capítulo 27, versículo 6, capítulo 28, versículo 14. No final das contas, porém, o juízo permanece, sendo obra exclusiva de Javé e outras. Não faltam denúncias sociais em Jeremias, capítulo 5, versículo 1, capítulo 2, versículo 6 em diante, capítulo 6, versículo 6, capítulo 22, versículo 13 em diante, Conferir com a citação do Decálogo em capítulo 7, versículo 9, pelo menos na primeira fase predomina, no entanto, a lamentação sobre a transgressão do primeiro e segundo mandamento. Jeremias 2, conferir capítulo 7, versículo 16 em diante, capítulo 44, e Sofonias, capítulo 1, versículo 4, e outras. Jeremias até parece estar influenciado por Oséias na escolha dos temas de sua pregação, quando compara o relacionamento de Deus com o povo a um matrimônio, quando compreende a marcha pelo deserto como tempo de harmonia anteposto à apostasia por ocasião da entrada na terra cultivada, ou quando lança acusação contra o povo por adorar deuses estrangeiros e praticar idolatria, referindo-se em especial ao culto a Baal com os seus ritos. Aliás, percebe-se esta influência de Oséias até na terminologia usada: ser infiel, prostituir-se, abandonar, esquecer Deus, embora Jeremias também formule com suas próprias palavras. Capítulo 2, versículo 13. Gente, esse texto eu acho fantástico. 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Gente, tá uma mensagem linda, né? Só que, será que o pessoal fica até o final da mensagem? O pastor pregou isso lá dentro. É? Tá entendendo? Então, aí isso... Não, é incrível, porque a gente percebe aqui, desculpa abrir um parênteses, né? Que era para eu continuar comentando aqui, mas a gente olha para uma situação dessa e verifica quantas vezes a gente pega aquela ideia de assim: eu quero ser feliz, aí eu deixo Deus por causa da felicidade e fico sem Deus e sem a felicidade, né? É o que acontece aqui. O povo me largou um manancial de águas vivas por causa de uma cisterna,
mas a cisterna está rachada, não retém nem a água. Povo burro. Não, isso não pode falar não. Dependendo do povo que você pode falar. É invenção minha. Não, se pregar para adolescente, eles levam na boa. É invenção minha, o Jeremias ele foi levantado por Deus para poder pregar o que o povo não gostava de ouvir. É por aí. É aquele caso, né? Observa bem. É como o Janildo falou. Não sei se você entende, Janildo. Não estou te zoando, não. Estou só aproveitando a sua fala, porque todo mundo diz que Jeremias é o profeta chorão. Mas é o seguinte, cara. Olha o fardo desse homem. 40 anos. Gente, é o seguinte, você prega 1 ano e ninguém te escuta, tu já desanima. Pô, 6 meses você pregando, tu fala assim, tu vai chegar na igreja e falar assim, gente, chega aí, vamos ter uma reunião. Ou ela deixa de qual é a de vocês? Tá entendendo? Mas não, ele rejeitado, continuou. E a galera dando a resposta, a galera dando o feedback. É coça, é prisão, é muxoxo, é cara feia, é perseguição, é calúnia, é não sei o que lá. E ele lá, ó. E ele lá. E cumprindo, né? E ele profetizava. Que eu acho que é a parte mais complicada, porque é o seguinte: primeiro, Deus mostra para ele a desgraça. Quem aqui quer ter revelação de desgraça? E detalhe, ele está incluído na desgraça, porque é o povo dele. Deus mostra, porque revelação de desgraça dos outros é mole, né? Fernando, eis que vejo uma nuvem negra sobre a sua casa. Aí beleza, é a casa dele. Agora, gente, olha só, veio uma nuvem negra sobre o nosso estado do Rio de Janeiro. Pô, eu tô aqui dentro. Qual é, rapaz? Veio uma onda de morte na nossa cidade. Pô, eu sou daqui. Falar da nuvem negra na casa do outro é mole. Então, primeiro, Deus mostra para ele que vem calamidade. E ele está no meio. E aí ele vai e conta para o povo, gente, é simples. Ouve e acabou, não tem calamidade. Anda na linha e vai dar tudo certo. Sai fora, profeta, cala a boca, profeta. Ou lembrando do programa humorístico, né? Cala a boca, Batista. E aí nesse caso, nessa brincadeira, observa a situação desse cara. Deus mostra que a desgraça é iminente. O povo rejeita, né, a palavra de advertência profética. O povo, além de rejeitar a palavra de advertência, dá coça, prende, rasga os escritos. Socialmente falando, ele fica à margem. É como se ele andasse na rua e falasse: olha lá o doido. Está entendendo? Deus não está com esse cara. Se Deus estivesse com esse cara não ficaria sem ninguém para ouvi-lo. Oh, Baruque, para de andar com aquele maluco, Baruque. Baruque, você é um cara inteligente. Não vai ficar andando com esse fanático. Está entendendo? Esse camarada, se bobear, ele é até um espião. Está dando para entender como é que é o negócio? Então é um tipo de situação que, assim, gente, Jeremias hoje seria um pregador fracassado. Porque é o seguinte, seria aquele cara que não teria uma curtida no Facebook, não teria um like no YouTube, não teria um seguidor no Twitter, não teria um seguidor no Instagram, não teria gente para ouvi-lo pregar. O povo da igreja dele ia querer que ele saísse, ou não ia nem querer que ele entrasse. Está dando para entender? Os parentes dele iam falar assim: meu filho, vai caçar o que fazer. Rapaz, isso não dá futuro não, sai dessa vida. Ou então alguém falar assim: gente, alguém conversa com Baruque, fala assim: Baruque, para de andar com aquele doido. 40 anos, gente. Olha só, eu tenho 45 anos de idade. É como se, por exemplo, um camarada me visse com 5 anos de idade e hoje me visse com 45 anos de idade. Gente, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu vi João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, brilha uma estrela. Eu vi Dilma, vi Michel Temer. Tá dando para entender? Não nasci 10 mil anos atrás não, mas eu já vi muita coisa. Cruzeiro Real, Cruzado Novo, o RV. Então, gente, assim, um monte de coisa.
né? Eu não vi não, mas eu vi falar do Mão Branca, né? Do Bandido da Luz Vermelha. Eu ouvi, Tchotchomelli, entendeu? Poxa, pelo amor de Deus, minha gente. Eu sou da época da Shirley Carvalhal. Não, Shirley Carvalhal ainda está aí, né? Mas eu era criança, ela já era adulta. Tá dando para entender? Eu, por exemplo, conheci a dupla Nascimento e Silva. Eu, por exemplo, vi a época quando o funk era em inglês, era o funk melody. O crente só ficava chateado por causa do barulho. Hoje o crente escuta o palavrão. Se o crente soubesse que seria do jeito que é hoje, o crente ia dar graças a Deus pelo funk da época do Stevie B. Então, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, olha quanta coisa aconteceu, né? Eu sou da época da censura livre, censura 12 anos, censura 18 anos. Então, TV de válvula. TV de válvula, seletor, preto e branco. Olha quanta coisa aconteceu na minha vida. Entende? Eu sou da época que a música popular brasileira, ela era usada nas aulas de literatura. Então músicas como Quem Quer Manter a Ordem, Quem Quer Criar Desordem de Titãs, né? Capitalismo Selvagem, Ninguém Respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim, de Cazuza. Entende? E vivi também para ver o que? Beijinho no ombro e o recalque que passa longe. Olha quanta coisa aconteceu na minha vida. E esse cara pregando, tomando coça, sendo preso. Imagina, para eu chegar e fazer esse vídeo aqui, eu boto no YouTube, eu boto ali, mando no WhatsApp. Ele tinha que ter a tinta. Com que dinheiro? Tinha que ter a ferramenta para escrever. Com que dinheiro? Tinha que escrever, né, no papiro. Com que dinheiro? E aí a questão de manter aquela obra. E aí vem alguém e rasga. Não tinha fotocópia, não tinha digitalização. Olha o desgaste desse cara. Gente, pelo amor de Deus, ele fala: Senhor, tu me seduziste. Como assim? Eu estou parecendo aquela mulher de bandido, sabe? Que está apaixonada por esse cara, que sai com todo mundo, pode morrer amanhã, me dá coça, e fica por isso mesmo, eu não posso largá-lo. Senhor, o Senhor me seduziu, como é que eu posso gostar de uma vida dessa? Então você olha uma situação dessa, gente, é vocacionado. Por muito menos, muita gente larga esse negócio. Então eu não sei se dá para perceber, assim, olha, tá, e desculpa, já está na hora do lanche. Beleza que assim, eu até entendo, né? Vai ter gente que vai justificar a questão de chamá-lo de profeta chorão, mas eu duvido que qualquer um suportaria 40 anos desse jeito. Tá bom, vamos ser menos, suportaria ser o João